Pai, no nome de Jesus, queremos te render graças, queremos te agradecer, queremos glorificar e exaltar o teu nome. Obrigado por mais uma noite em tua casa, obrigado por mais uma noite em tua presença, obrigado por mais uma noite que nos permites, como irmãos, nos reunimos para buscar a tua presença, ouvir a tua palavra e adorar o teu nome. Obrigado pelo dia que passou e pela noite que chegou. Senhor, nós entregamos a ministração da tua palavra nas tuas mãos. Espírito Santo, como sempre te peço, conecta o nosso espírito ao espírito da tua palavra. Que ela seja eficaz, que ela seja libertadora, que ela seja transformadora, que ela seja geradora de frutos e de resultados de acordo ao propósito pelo qual ela vai ser ministrada. Abra os nossos entendimentos e não permita em circunstância alguma, Senhor, que a gente saia desse lugar da mesma forma como a gente entrou. Não permita que em circunstância alguma, Senhor, a gente saia desse lugar vazios da tua presença e vazios da tua palavra. Fale conosco de forma viva, de forma poderosa e de forma eficaz. E aquele que veio ouvir a palavra de Deus, dá um amém bem forte e celebra o Rei da Glória, porque Ele é digno. Vamos lá, alguém celebra o Rei. Aleluia. Amém, glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo. Dou a todos os irmãos as boas-vindas à casa do Senhor. Aleluia. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos rica e poderosamente em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tome seu assento bem breve em nome de Jesus. Na noite de hoje, e isso ainda acredito eu, por conta de estarmos, ou da fase que nos encontramos, nós ainda estamos a viver as fases do início do ano, amém ou não amém? E eu falava no final do culto de domingo a respeito do trabalho de jejum que vamos começar nesse domingo. Quem não sabia que vamos começar o jejum nesse domingo? Quem não sabia? Ok, só a diaconisa. Ok, eu espero. A razão pela qual vocês não sabem é óbvia. Significa que são pessoas que estão aí há uns 3 cultos sem pisar os pés aqui. É isso. Eu vos perdoo. Mas eu dizia que a forma como começamos o ano, ela vai influenciar e de que maneira na forma como o ano vai decorrer. Amém? E eu dei um exemplo bem simples e bem prático que acredito que vocês vão concordar comigo, pelo menos uma grande maioria, de que assim é também nos nossos relacionamentos. Muitas das vezes, a forma como começam os relacionamentos influencia na forma como eles decorrem. Amém ou não amém? Se nós temos um relacionamento conturbado, é muito normal que ao longo do mês conturbado. Se nós começarmos um relacionamento confuso, não sei se somos o quê, se estamos, se não estamos, ao longo do ano, do mesmo, é bem possível que ele continue fazendo o quê? Sendo isso, amém? Porque início influencia o curso, amém? Então, por conta do fator, no princípio do ano, nós queremos dar a primícia ao Senhor. E as primícias, elas não têm sementes materiais, amém? As primícias que me refiro, elas não têm a ver com ofertas financeiras. As primícias que me refiro, elas têm a ver com colocar Deus em primeiro lugar.
As primícias têm a ver com dar prioridade a Deus e ao seu reino. Eu posso ouvir um amém da igreja? Porque eu tenho plena convicção e certeza que se nós colocamos o Senhor no princípio, Ele vai se encarregar de cuidar da jornada e do fim. A Bíblia fala: consagre o teu caminho ao Senhor e o mais, ou e tudo o que Ele fará. Amém? Então, consagrar o início de algo ao Senhor, ter Deus como prioridade, influencia e de que maneira nos resultados da jornada e no resultado final da nossa caminhada. Aleluia! E Jesus, Ele trouxe para nós essa revelação, e é sobre ela que eu quero falar nessa noite. O tema da nossa mensagem é: busque primeiro o reino. Mateus capítulo de número 6, vamos lá, porque o tempo nunca é meu amigo. Ok, Mateus capítulo número 6, quem já lá está, diga amém. Hello. Mateus capítulo número 6, vamos começar a partir do versículo número 25. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de quê? Pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo o quê? Mais do que o vestido ou o vestuário. Olhai para quem? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Versículo 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem o quê? Nem fiam. E o que é que acontece com eles? Só tem duas pessoas aqui, ok. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, como vamos pagar renda, como vamos pagar a conta do hospital, como é que vamos fazer a viagem, como é que vamos fazer isso, aquilo e aquilo outro. Por quê? Porque todas essas coisas, ou seja, são preocupações dos gentios. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aqui está o centro da minha pregação. Mas fazei o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que é que vai acontecer? E todas estas, não outras, mas todas estas coisas vos serão o quê? Que coisas são estas? O que comer, o que vestir, o que beber. Ou seja, parafraseando, Jesus está a falar das nossas necessidades naturais e biológicas. Veja aí o que é que acontece no início de todo o ano, que não é errado. No início de todo o ano nós tendemos, e eu inclusive conduzo pelas escrituras as pessoas a fazerem esse exercício, porque nós não podemos viver por viver, andar por andar. Então, no início de todo o ano, nós tendemos a estabelecer às vezes metas, mas às vezes é pior em alguns casos. No início e no decorrer do ano, algumas pessoas não
o que eles têm não são metas, o que eles têm são preocupações. Em que sentido? No sentido de que eles desejam algo, mas eles vão se questionando sobre como vamos conseguir isso. Posso falar como eu quero? Alguns às vezes dizem, a renda vai bater. Todo mundo sabe o que é isso, né? A renda vai bater. Já conhece a Sofia? É o quê? A renda vai bater. Até a resposta dela de calão é uma coisa bem organizada. A renda vai bater, a renda vai chegar. A irmã Zoela não sabia isso, né? Sabia? Ok. Não, porque fez uma cara de que não estou a perceber o que é que esse senhor está a falar. E nós ficamos preocupados como é que vamos pagar. Às vezes ficamos preocupados, e eu não vou falar melhor do que vocês, mas tanto quanto vocês, sei o que é isso. Vestir. Eu, graças a Deus, já não trabalho por conta de outrem no secular, trabalho por conta de outrem. Mas vocês que trabalham por conta de outrem no secular, sabem o que é isso? Todos os dias. Aquela calça com aquela camisa com aquele sapato com aquele casaco. E chega uma semana que você viu que já misturou tudo, já não dá para misturar mais nada. Oh, quem sabe o que é que eu estou a falar? E depois chega outra semana que você já começa a ir trabalhar com vergonha, porque já conhecem aquele colete, aquele casaco, aquela pasta, aquele sapato, aquela bolsa. Hello? E depois isso começa a se tornar o quê? Numa preocupação. Você só tem 2 camisas brancas, uma camisa azul. E entra depois para a escala do famoso. Você conhece bem. Você conhece bem. Eu nem falei a inicial. Hello? Do famoso Sucula. Zuata. Quem não sabe o que é que isso significa, levanta a mão para nós não te explicarmos, só para saber. Quem não sabe? Ou vai continuar sem saber. Ou no off, pergunta no líder. Hello? Porque depois isso começa a se tornar uma. Eu sei o que é isso. Às vezes você só tem um sapato preto de segunda a sexta, o sapato está a gritar. Às vezes falo com a pastora, às vezes algumas coisas assim que nós usamos muito, às vezes eu digo, pastora, isso aqui se falasse, pastora, essa camisa se falasse, esse sapato se falasse, ia gritar e ia falar, não, estás a exagerar, me dá ainda um pouco de folga, amém, me dá férias. Então, aquele único sapato, nós até já sabemos, estamos aí no casamento, já sabemos, Mônica vai meter aquele sapato castanho brilhante. Não importa o vestido que ela for colocar, nós já sabemos que o sapato é aquele. No final do dia, isso vai acabar se tornando o que para Mônica? Uma preocupação. Porque todos os dias eu venho trabalhar com o mesmo sapato, com a mesma carteira, com o mesmo casaco. Já tentei misturar tudo, mas já não dá para misturar mais nada. Então, o que vestir se torna uma preocupação. A outra preocupação que Jesus vai falar é a preocupação do que comer. Você está cansado do funcho com repolho e funcho com muamba de repolho, né? Normalmente uns fazem com peixe seco, uns fazem com ovo e chouriço, uns fazem com quê? Com frango frito, frango assado. Você está cansada dessa escala? Algumas casas nós domingos já sabemos. É arroz com batata frita e frango grelhado todos os domingos. E salada. Todos os domingos é isso que eles comem. Mas todo, de janeiro a dezembro, todos os domingos. Arroz com batata frita e frango. Hello? Vocês vão perceber o que eu quero falar. Algumas casas é isca. Ei,
pastora já sabe, há longos anos que eu lhe falo. A senhora lá de casa, Eva, às vezes tentava testar a minha fé. Como sabe, esse pastor não vai me bater. Então, às vezes ela tentava testar minha fé para fazer isca. Eva, isca é muito bom. Gostos não. E é muito saudável. Os profissionais de saúde que não me deixam mentir, né? É muito saudável. Mas eu não gosto. Amém. Mas tem casas que na quarta-feira, por exemplo, toda quarta, já sabemos, arroz. Não vamos tentar outra coisa. Arroz com isca, 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 isca. A dona da casa ou a senhora da cozinha, criatividade zero, isca, isca. Chega um momento que já não tem mais isca, o Bel Fernando. E a comida começa a se tornar o quê? Uma preocupação. A isca acaba. A concha acaba. E o que comer começa a se tornar o quê? A pessoa às vezes está na rua, no trabalho, mas já está pensando, meu Deus, vamos comer o que hoje? E às vezes nem é hoje, vamos comer o que amanhã? E eu podia aqui entrar em vários exemplos de coisas que vieram para as nossas vidas como objetivo, só que elas saíram da dimensão de ser um objetivo e elas se tornaram uma preocupação. Se Jesus traz essa repreensão aos discípulos, é claro e é evidente que isso não devia ser para nós, o Beracheu, ser o quê? Uma preocupação. Por exemplo, aos 12 ela quer casar, mas aos 30 e poucos ela começa já a ficar preocupada. A idade está avançada, Jesus. Mas lá atrás já nos disseram que não é bom que vivam só. Eu fiz. Então aquilo que devia ser um desejo, uma ambição, um propósito, e nós descansarmos no Deus da provisão de que Ele vai fazer, começa a se tornar o quê? Uma preocupação. Onde é que está a chapada sem mão que Jesus dá aos discípulos? É que muitos de nós nunca percebemos isso. Nem os próprios discípulos, se calhar eles perceberam melhor por conta do termo. Sabe o que é que Jesus disse a eles? Os gentios também se preocupam com isso. Ou seja, a busca dos gentios é essa. E quem eram os gentios? Os gentios eram nada mais, nada menos, aquele povo que não adorava Deus. Os gentios eram os idólatras. Os gentios eram os ímpios. Os gentios eram os mundanos. Não, vocês não perceberam. Jesus estava a dizer, vocês como servos de Deus estão a se comportar como os ímpios se comportam. A preocupação do seguidor de Jesus não pode ser a mesma preocupação do seguidor de Maomé, de Baal. Como é que vocês estão preocupados ao mesmo nível que alguém que não conhece o Deus Todo-Poderoso? E o que Jesus revelou a eles? É que a vossa preocupação denota falta de busca. Vocês só estão preocupados com comida porque não buscam. Só estão preocupados com roupa porque não buscam. Só estão preocupados com o que vestir porque não buscam. Vocês estão preocupados, ali ele vai falar um pouco lá, para não se preocupar com o dia de amanhã, porque basta para cada dia o seu mal. Nós estamos preocupados com amanhã porque nós não buscamos. Então, qual é o antídoto ou a solução que Jesus nos traz para matar a preocupação? Busca. Busca. Porque se eu estou preocupado com a renda, eu estou agindo como ímpio. Se eu estou preocupado, meu Deus, só tenho uma bolsa, as colegas vão me rir, eu estou agindo como ímpio. Se eu estou preocupado com o que comer, com o que vestir, se tem muitos comos, vou fazer isso na minha vida, eu estou agindo como mundano, como ímpio, como idólatra. Esse é o ímpio.
E na concepção de Jesus, as preocupações do ímpio não podem ser as preocupações daqueles que conhecem a Deus, que servem a Deus, que buscam a Deus e que andam com Cristo. O que tira o sono aos que não conhecem a Jesus não pode ser a mesma coisa que vai nos tirar o sono. O que tira a paz ao ímpio não pode nos tirar paz. Porque na busca há conhecimento do teu Deus. E quando você conhece o teu Deus, você deixa de se preocupar com coisas que o ímpio se preocupa. Jesus, ele quando veio à terra, ele pregou uma única mensagem. E ele começou a introduzir essa mensagem no livro de Mateus capítulo número 4, que era a mensagem do arrependimento, que era a mensagem do reino. A única mensagem que Jesus nos traz é a mensagem do reino. Se vocês estudarem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vocês não vão encontrar ninguém que pregou o reino, tanto o reino como Jesus pregou. Quem nos introduziu o conceito de reino e nos trouxe definições, explicações do que é o reino de Deus e como funciona o reino de Deus, não foi outro, senão a quem? Senão quem, desculpem? Senão Jesus. Então, primeiro, nós vimos que aqui ele começa a falar aos discípulos sobre as nossas necessidades físicas e biológicas. Se quisermos voltar um pouco mais lá para cima do texto que nós não lemos, Jesus começa esse livro, não sei, atacando um pouco o comportamento dos fariseus, atacando um pouco o comportamento dos hipócritas, atacando um pouco o comportamento de algumas classes em específica, e esse ataque evolui até aqui o versículo 25 ao 33 que nós acabamos de ler, que Jesus para de atacar os hipócritas e os doutores da lei e tal, os escribas e outros, e começa a atacar aqueles que lhe seguiam. Porque ele percebeu que até os que lhe seguiam estavam preocupados com o dia do amanhã, com o que comer, com o que beber e com o quê? E com o que vestir. Então, o que é que Jesus vai trazer para eles no versículo número 33? Que quando nós buscamos o reino de Deus, Deus se encarrega de suprir as nossas necessidades. Vamos lá, amém ou não amém? Quando nós, o quê? Buscamos o reino de Deus, o Senhor garante o quê? O suprimento das nossas necessidades, primeiro. Segundo, quando Jesus vai falar para nós não fazermos isso, porque os hipócritas também o fazem, o que que Jesus estava a ativar na consciência dos discípulos? Jesus estava a ativar na consciência dos discípulos que nós, como cristãos, não obstante que aqui a palavra cristão ainda não tinha sido introduzida, mas eles já eram seguidores de Jesus. Então o que Jesus estava a tentar introduzir? Que nós temos um padrão de conduta e de comportamento. O nosso padrão de conduta e de comportamento, na perspectiva de Cristo e na perspectiva bíblica, não é expectável que ele seja igual ao padrão de conduta e de comportamento do mundano, do ímpio, do hipócrita. Por isso que lá mais para frente você vai ver Jesus dizer que vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo, dando a nós, cristãos, a responsabilidade de ensinar ao mundo padrões de comportamento, mostrar o caminho, trazer qualidade e sabor ao mundo. Em Malaquias, e vocês conhecem muito bem a passagem, no capítulo número 3, não obstante ali no versículo 10 falar em específico sobre os dízimos e ofertas, mas há uma coisa que esse profeta ou esse sacerdote ele nos traz. Ele vai falar: e vereis o quê? A diferença entre quem? Aquele que serve e aquele que não serve. Então,
o que é problema para os ímpios não pode ser problema para nós. O que é comportamento dos ímpios não pode ser comportamento. Hello? O que é prioridade para o mundano não pode ser prioridade para nós. Porque cristão, seguidor de Jesus, e eu acredito que nós nessa sala todos somos, espera-se de nós um certo padrão de comportamento. Versículo número 33, vamos lá toda a igreja mais uma vez, o 33. O que é que ele vai falar? Mas buscai. Ok. Ou seja, o reino de Deus deve estar acima de tudo. Eu já falei aqui nessa igreja que aquilo que está acima de Deus na tua vida se torna o quê? Se torna o teu Deus. Aquilo que te faz abrir mão de Deus. Eu estive aqui com os obreiros na segunda-feira, não é? E falávamos também um pouco sobre isso. Aquilo que te faz abrir mão de Deus e aquilo que te faz abrir mão do teu serviço a Deus se torna Deus na tua vida. Porque Deus deve estar na nossa vida acima de tudo. Aquilo que te faz trocar Deus, ou trocar o serviço a Deus, no caso daqueles que servem, e trocar Deus no caso daqueles que não servem, mas seguem e deixam de seguir, porque não, agora eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo outro, ou adotar um certo comportamento, se torna o teu Deus. Então, dinheiro pode ser o teu Deus. Trabalho pode ser o teu Deus. Marido e mulher pode ser teu Deus. Emprego pode ser o teu Deus. Filhos podem ser o teu Deus, se são coisas que te fazem abandonar Deus, que te fazem adiar as coisas de Deus, a relação com Deus, o compromisso com Deus, o serviço a Deus. Tudo que nos faz trocar Deus está acima de Deus. E o que é colocado acima de Deus se torna o quê? O teu Deus. Eu gosto de algo que Paulo falou a Timóteo, 1 Timóteo capítulo número 6, que isso inclusive é uma razão de várias interpretações erradas. Ele vai falar o quê? Por exemplo, que o amor, versículo número 10, o amor ao dinheiro é o quê? Vocês conhecem a passagem? É o quê? A raiz de todos os males. E o ímpio, o mundano, de forma consciente ou inconsciente, ama o dinheiro. E sabe o que acontece quando nós amamos o dinheiro? Nós estamos abertos a fazer tudo pelo dinheiro. Quem é homicida para ter carro, para ter casa, para ter perfume, para ter comida, para ter assado e cozido, é amante do dinheiro, servo do dinheiro. Quem se prostitui para pagar renda, para ter Zap, para ter Getur. Eu não estou a falar que todo mundo que tem Getur. Eu só estou a falar que quem faz isso para ter. Eu estou a celebrar a vida de todo mundo que está a comprar Getur. Você está andando a petar, atacar o outro. Celebra também para participar da graça. Para participar da graça. O pastor dizia: Jesus Cristo, vocês me fazem pecar, vocês. Que o amor ao dinheiro, está escrito, né? É a raiz de todos os males. Então, nós, por exemplo, de acordo com o que estamos a ler, não podemos amar o dinheiro. Mas o ímpio ama o dinheiro. Porque você vê que o ímpio, ele faz tudo pelo dinheiro. Você vê pessoas que, se às 3 horas da manhã tem que ir cortar cabo da antena para depois, não sei o que, ele está ali, é cumbu, é micha. Ai, Jesus, até falei já no altar do Senhor. Essa palavra não é pecado, né? Mas não dá para falar aqui no altar. Essa é para falar com os meus amigos. Mas há camaradas, vou falar assim.
Ou posso falar como eu queria falar? Vocês. Mas há indivíduos, vou falar melhor assim, que fazem tudo pelo dinheiro. São que? Amantes do dinheiro. Quando você ama o dinheiro, não tem o que você não pode fazer para você ter dinheiro. Não há limites para você ter dinheiro. Veja, os amantes do dinheiro, eles não se importam de burlar, de defraudar, de mentir, de aldrabar. Eles não se importam se alguém não vai ter o que comer desde que ele tenha. Ele não se importa se alguém vai dormir a chorar desde que alguma coisa entre na sua conta. O que é isso? Esse é o padrão do mundo. Esse não é o nosso padrão. Se o mundo, o ímpio, o mundano ama o dinheiro, eu e você não somos chamados ao quê? A amar o dinheiro. Porque Jesus está a dizer, isso é o que eles buscam, é com isso que eles se preocupam. E isso não pode ser para nós um motivo de preocupação. Qual é o padrão que Jesus trouxe para mim e para você? Vamos lá. Buscar primeiro o reino de Deus. Então aqui temos duas coisas que vamos trabalhar em cima delas. A primeira coisa é a palavra. Na verdade não é a primeira palavra, mas ela traz o sentido na busca, amém? Ela é que traz o impacto na palavra buscar. Porque senão, se essa palavra for retirada daí, vai ser, mas buscar o reino de Deus. Só que não é isso que Jesus está a dizer. Jesus não está a dizer para buscar o reino de Deus. Ele está a dizer para buscar o quê? Primeiro. Então, o que traz impacto na palavra busca é a palavra primeiro. Jesus não disse para buscar. Disse não, para buscar primeiro. Se nós cortarmos a palavra primeiro, muitos cristãos vão falar, eu estou bem, eu busco. Só não busco primeiro. Primeiro eu busco a garina, primeiro eu busco o baby boo, primeiro eu busco o bisno, primeiro eu busco não sei o quê, mas depois quando dá e sobra tempo, eu busco. Só que Deus, Jesus, sendo onipresente, Ele já sabia que muitos de nós íamos deixar desculpa. Ele disse, não é para buscar, é para buscar primeiro. Então vamos lá, anota aí primeiro para nós percebermos o que significa primeiro. Vocês são inteligentes. O que significa primeiro? Primeiro significa o quê? Prioridade. Primeiro significa o quê? Prioridade. Se você está na fila de algum lugar e você é o primeiro, significa que quando a porta abrir, você será a pessoa a ter o quê? Prioridade no acesso. Primeiro também significa princípio. O que significa que nós devemos buscar o reino de Deus desde o princípio, no início das coisas, no início da jornada, o reino de Deus deve ser tido em conta. Então, primeiro significa prioridade, significa princípio, vou acelerar por conta do tempo, significa antes de todos, ou antes de todos os outros. Primeiro também significa o quê? Mais importante, não sei se isso existe em português, mas acredito que sim. E primeiro também significa acima de tudo. Primeiro também significa em alto valor ou em alta estima. Então Jesus, quando nos diz buscai primeiro, Ele está dizendo buscar no início, buscar em alta estima, colocar em prioridade o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E agora vamos para a palavra que é o adjetivo principal que Jesus nos dá, que é o de buscar. Ou seja, para matar a preocupação do que comer. Vocês estão a perceber o que eu estou a pregar? Ok. Do que comer, do que vestir, do que beber, e etc, e etc. Jesus nos disse, tem um antídoto que ajuda a resolver isso. E se chama o quê? Buscar. Então, a palavra buscar, ela tem vários significados em várias origens etimológicas. Por exemplo, obrigado pelo amém. Quem falou amém? Obrigado. Por exemplo, no inglês, a palavra buscar, que é a palavra seek, ela tem um significado que não foge muito do que
do significado que nós usamos no português. Mas nós sabemos que as principais palavras que dão origens a outras palavras são as palavras que latim e que? E grego. Não é isso que nós aprendemos na escola, né? Porque nada veio do português, pelos vistos. O português veio de alguma coisa, não é? Então, sempre que nós quisermos perceber alguma coisa, nós vamos ter que buscar a origem ou a essência para perceber o que é que ele queria nos dizer quando nos disse isso. Inclusive, uma das palavras que aqui no estudo da Bíblia é muito usada pelos pregadores para entender o significado das palavras é também o hebraico, porque existem coisas que nós estamos a ler em português, elas foram faladas, na verdade, em hebraico. E quando nós formos para o original, nós vamos perceber que o significado é muito distante, ou um pouco distante daquilo que nós estamos a ler em português. Então, quando Jesus nos disse para buscar, anote aí, primeiro, o que significa buscar? Primeiro ponto, o que significa buscar? Quando Jesus nos disse para buscar, no grego a palavra buscar, ela significa entender. Mas espera aí. Dá para... Jesus Cristo. Vamos só abrir uma coisa. Mateus 13. Dá para abrir bem rápido Mateus 13? Ok. Se nós abrirmos, vai nos ajudar a perceber melhor o que vamos falar em seguida. Eu já estou a terminar, amém? Só uma pessoa falou amém. Alguém quer mesmo ir já para casa? Está quase. Vamos lá, Mateus 13, bem rápido. Dá para pôr 4? Põe só o 4, por favor, Mateus. Deixa eu saber aqui. 13. 4. Calma aí. Ok, 3. E diz assim, ok. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador fez o quê? Saiu a semear, E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e fizeram o quê? E comeram, não. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha o quê? Terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos fizeram o quê? Cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em quê? Em boa terra. E o que aconteceu com essa? Vamos lá, o que aconteceu com essa? Deu frutos. Acabou aí? Continue. 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas veja aí. A palavra, porque parece um pouco pleonasmo, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque se eu tenho ouvidos, é suposto que eu vá ouvir, né? Mas ali a palavra ouça não é a palavra ouça. Não é ouvir de ouvir. É ouvir de entender. É ouvir de perceber. Porque vocês conhecem a história da Bíblia e a história dos evangelhos, em que várias vezes Jesus falava algo e os discípulos o quê? Não percebiam. Então eles ouviam, só que eles não percebiam.
Algumas vezes, inclusive, eles chegaram a alguns cantos e falavam: mas estás a falar em parábola por quê? Porque nós ouvimos. Como é que sabem que eu estou a falar? Que eu falei em parábola? Porque eles ouviram, só que eles não perceberam. Então, quando você... Agora vai parecer pleonasmo o que eu vou falar. Quando você não percebe, você não entende. Ok, eu sei que não fez sentido o que você ouviu. Quando você não percebe, vou falar novamente, você não entende. Na verdade, o que eu quero dizer com quando você não percebe, você não entende, é que quando você não percebe algo, você não aplica aquilo. Quando você não percebe, você não desenvolve. Quando você não percebe, você não vive. Então, o primeiro significado da palavra buscar é entender. Buscar é perceber. Porque se nós não percebemos o que é o reino, então nós não vamos buscar o reino. Nós não vamos aplicar o reino. Nós não vamos nos conectar com o reino. Nós não vamos ter o estilo de vida que é expectável que tenhamos de acordo com a visão de alguém que vive numa monarquia e não alguém que vive o quê? Numa democracia. Porque se você perceber os conceitos, você agora está percebendo? Se você perceber os conceitos do reino e que em Cristo nós somos reis, então há algumas coisas que você não vai aceitar na tua vida e que vão deixar de ser preocupação, porque eu não conheço rei algum preocupado com o que comer, rei algum preocupado com o que vestir, rei algum preocupado com o que beber, rei algum preocupado aonde vai dormir. Por que nós ficamos preocupados? Porque nós não entendemos o que é o reino. Porque nós não entendemos o conceito de realeza que Jesus veio e e introduziu a nós. Então a palavra buscar é, em primeiro lugar, a palavra perceber, entender. Porque o que eu não entendo, eu não aplico. O que eu não entendo, eu não vivo. O que eu não entendo, eu não desenvolvo. Então, quando Jesus estava a dizer busquem, percebam, entendam o que eu vos estou a dizer e o que eu vos vou apresentar nos próximos tempos. O segundo significado da palavra buscar é a palavra perseguir. E eu e você concordamos com isso? Que quando nós estamos a ir buscar algo, nós estamos a ir atrás de algo. Buscar é perseguir alguma coisa. E sabe o que? Agora isso depois nos levanta uma outra pergunta. Hello? Que pergunta nos levanta? Se eu tenho que perseguir, eu vou perseguir o reino aonde? E Jesus respondeu lá à frente, dizendo aos discípulos que quando vos disserem que o reino de Deus está ali ou está lá, não acreditem. Por quê? Porque o reino de Deus já está em vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Então existem coisas que você está a procurar fora, que são depósitos divinos que já estão dentro de ti. Graças que já estão em ti, dons que já estão em ti, talentos que já estão em ti, habilidades que já estão em ti, que você precisa acreditar e descobrir elas dentro de ti. O reino de Deus habita em mim. Não, o reino de Deus não está numa montanha. O reino de Deus não está em Israel. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Paulo acrescentou aos Coríntios dizendo que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que veio substituir Jesus na terra. E a vinda do Espírito Santo na terra não é para habitar em rochas, nem é para habitar em parede, mas é para habitar o que? Inside of me, dentro de mim. O reino de Deus está... Oh, come on somebody. O reino de Deus está dentro de mim. É ali onde o Espírito habita. É ali onde o Espírito quer comunicar. É ali onde o Espírito quer transformar. É esse indivíduo que o Espírito quer usar.
É por isso que várias vezes eu digo nessa igreja que quando as pessoas estiverem a procurar Deus, elas não vão encontrar Deus no outro lugar, elas vão encontrar Deus em ti. Quando alguém quiser ver Deus, ela vai ter que olhar para a tua vida e dizer: há Deus nesse homem, há Deus nessa mulher, há Deus nessa pessoa. Perseguir. Terceiro ponto, o que é que significa buscar? Buscar significa explorar. Buscar significa explorar. Vocês provavelmente já ouviram quando acontecem às vezes algumas catástrofes, ou pessoas se perdem na mata e tal e tal e tal. O que é que as pessoas dizem? Nós estamos fazendo buscas. Na verdade, quando eles dizem que estão a fazer busca naquele lugar, eles estão a dizer que nós estamos explorando esse lugar a ver se encontramos alguma coisa. Então o que Jesus estava a dizer é: explorem, a ver se vocês vão perceber alguma coisa sobre como é a cultura desse reino. Esse reino do qual vocês se tornam parte. Nesse reino do qual vocês se tornam parte, comida não é problema. Então explorem um pouco mais. Tentem descobrir um pouco mais. Tentem investigar um pouco mais para tentar perceber que nesse reino que fazemos parte, bolsa não é preocupação. Hello? Explorar. O quarto ponto, buscar é estudar. Provavelmente vocês já ouviram pessoas. Estamos na busca pelo conhecimento. Na verdade, quando eles dizem busca pelo conhecimento, o que é que eles estão dizendo? Estamos a estudar. Estamos a estudar. Pastor, eu tenho que estudar o quê? Estuda as escrituras, estuda os evangelhos, estuda os apóstolos, estuda os profetas, estuda a lei, para perceber a concepção do reino de Deus para nós. Buscar é estudar. Penúltimo ponto, o que é buscar? Buscar é paixão por conhecer. Buscar é paixão por conhecer algo ou alguma coisa. Se nós quiséssemos colocar esse versículo 33 com paixão por algo, seria nada mais, nada menos do que: tenham paixão pelo reino de Deus. Apaixonem-se, ou seja, não tenham paixão pelas coisas que os ímpios apaixonam-se. Hello? Não tenham paixão pelas coisas que geram paixão para o mundano. Se vocês são seguidores de Cristo, seguidores de Deus, apaixonem-se pelo reino de Deus e apaixonem-se pela justiça de Deus, e vocês vão ver que aquilo que os ímpios lutam, Deus vai vos acrescentar essas coisas. Ou seja, que a vossa paixão não seja igual à paixão do sistema do mundo. Paixão por algo. E a última definição ou significado da palavra buscar é dedicação, diligente por algo. Ou seja, o que Jesus estava a dizer é: dediquem-se diligentemente ao reino de Deus. A palavra diligência, ela também significa fazer algo com brio, com excelência, com entrega. Então o que Jesus estava a dizer aos discípulos: entreguem-se diligentemente ao reino de Deus, à justiça de Deus, e vocês vão ver que aquilo que pessoas estão a matar e a morrer para ter, o reino de Deus vos acrescentará. Oh, esse amém foi fraco, esse amém foi fraco. Agora veja, o que isso significa? Se Jesus está a mandar-nos buscar o reino, significa, veja aí, que existem outras coisas que você pode buscar. E significa que se Jesus está a mandar colocar o reino em primeiro lugar, significa que existem outras coisas que querem o quê? A minha e a tua atenção. Mas só que Jesus está a dizer: não busque outras coisas em prioridade, não dê prioridade para essas outras coisas. Como cristão é expectável que o reino esteja em primeiro lugar.
Sei que ainda está confuso. Eu vou desenvolver um pouquinho mais no segundo ponto do que significa buscar. Aqui nós trouxemos alguns significados etimológicos, porque se nós abrirmos a palavra, fica-nos mais fácil perceber o que Jesus nos estava a mandar fazer. Então Jesus estava a nos mandar explorar, entender, buscar, ter paixão pelas coisas do reino. Ou seja, o que Jesus estava a dizer aos discípulos, e eu aqui estou a falar para discípulos de Cristo, é que Deus e o reino devem estar nas nossas vidas em primeiro lugar. Deus e o reino devem estar nas nossas vidas em primeiro lugar. Por quê? Porque muitas das vezes o inimigo ele vai tentar nos desencorajar de possuir, veja, as coisas que estão à nossa disposição no reino de Deus. Você não percebeu? Muitas das vezes o inimigo vai trazer preocupação. E sabe o que é que Deus falou pelo ministério de Paulo? Não estejais o que? Inquietos por coisa alguma. Porque quando você está inquieto, você não alcança em Deus. Quando você está preocupado, atormentado, você não alcança os resultados de Deus. Então muitas das vezes o inimigo vai nos assoberbar de preocupação, e essas preocupações absurdas vão nos fazer perder de vista aquilo que está à nossa disposição pelo reino de Deus, que foi gerado, alcançado e conquistado por nós na cruz do Calvário há 2026 anos por meio de Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus disse que se fizermos o que Ele orientou, Ele faria o que Ele prometeu. Se buscarmos o reino como prioridade, Ele vai acrescentar o que vestir, Ele vai acrescentar o que beber, Ele vai acrescentar o que comer. Se priorizarmos o reino, Ele vai trazer provisão. Se priorizarmos o reino, Ele vai trazer provisão. Se priorizarmos o reino, Ele vai trazer suprimento das nossas necessidades. E o que a inquietação faz? Afasta o agir de Deus. Por quê? Porque inquietação é uma clara demonstração de falta de fé, não às vezes na vida, mas na estação. Então, se você está inquieto, você está numa estação que você não está a expressar fé. E o que Hebreus fala no capítulo número 11, versículo 6? Que Deus é recompensador daqueles que o buscam, e que sem fé o quê? É impossível agradá-lo. Então, se eu estou inquieto com alguma coisa, eu não estou a produzir fé suficiente para gerar o resultado sobrenatural que eu quero. E é isso que o diabo quer nos fazer perder de vista: inquietação, preocupação. E sabe depois o que é que essas inquietações e preocupações vão se transformar? Murmuração, lamentação. É assim que você vai ter pessoas que têm, nem sei que palavra usar, se é a petulância de dizer assim: sempre eu, toda hora eu. Vai ser sempre você, vai ser toda hora você. É sempre na minha vez, é sempre no meu caso, é sempre no meu processo. Porque a preocupação em excesso se transformou em murmuração, e murmuração fecha a porta. Jó disse: o que eu mais temia me sobreveio. Porque temores não geram resultados positivos. Temores não geram resultados agradáveis. Temores não movem a mão de Deus. Então há um momento que nós precisamos entender e conhecer o que é o reino do qual eu faço parte. Nesse reino nós temos o que comer, nós temos o que beber, nós temos o que vestir, nós temos a ajuda dos anjos, nós temos a ajuda do Rei de todos os reis. Então eu vou descansar no Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou orar ao meu Deus, eu vou agir de acordo aos padrões biblicamente estabelecidos, porque eu sei que quando eu menos esperar, a ajuda do alto vai raiar em minha direção. Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Segundo ponto, o que significa buscar a Deus? Que é o cerne da repreensão de Jesus aos discípulos. Buscar a Deus é as coisas do mundo não ocuparem o teu coração.
Buscar a Deus é o quê? As coisas do mundo não governarem o teu coração. Buscar a Deus significa não ser movido pelo que move o mundo. O que é que move o mundo? Competição, ganância, inveja, cobiça, fofoca, ira, contenda, irmãos contra irmãos, pai contra filhos, e etc, e etc. Então, buscar o reino de Deus é as coisas do mundo não governarem o quê? O meu coração. Eu falo sempre aqui na igreja, por que coração? Porque as fontes da nossa vida emanam da onde? Do nosso coração. Desejos, vontades, intenções, pensamentos, tudo é produzido pelo nosso coração. Então, se o nosso coração desejar algo, nós vamos materializar aquilo que o nosso coração desejou. Então, buscar o reino de Deus é as coisas do mundo não governarem o nosso coração. É não ser, veja, o combustível que dá gás ao mundo, não ser o mesmo combustível que movimenta a tua vida. Eu sou movimentado pelo amor. Eu sou movimentado pela fé, eu sou movimentado pelo perdão, eu sou acima de tudo movimentado pelo Espírito Santo de Deus. São esses combustíveis que norteiam a minha vida, que guiam a minha vida. O que é buscar a Deus? Anota aí, terceiro e último ponto, que vocês não estão a gostar da mensagem de hoje. O que significa? Significa, veja aí, que Deus é a base sobre a qual algo é construído. Por que Jesus está falando? Jesus está falando de prioridade. Jesus não está falando de colocar Deus no meio ou colocar Deus no final. Jesus está dizendo, o reino de Deus, a justiça de Deus, os padrões de Deus, os protocolos divinos serem colocados aonde? Em primeiro lugar. Como prioridade, serem colocados no princípio. É Deus ser o quê? A base sobre algo, sobre qual algo é o quê? Construído. Deus ser a base por meio da qual o meu relacionamento é construído. Aqui é uma parte que vocês já não vão gostar. Como é que você, cristão, nunca orou com teu namorado? Nunca orou com a tua namorada? Não fala das coisas de Deus com teu parceiro. Amanhã, quando teu namorado se tornar teu noivo, teu marido, começar a te complicar, por causa de Deus, da igreja e de não sei lá mais que, e não sei lá mais que, vai falar, Satanás está a me atacar. Não, Deus nos esteve na base. Ah, mas ele é ímpio, ele é ímpia, não gosta dessas coisas. Já nos avisaram lá atrás. Cuidado com o jugo desigual. Ah, mas meu coração está a bater mesmo por ele. Meu coração está a bater mesmo por ela. Ouve, daqui a uns anos vai bater mais. Mas você sabe que o que faz o coração bater não é só paixão, né? Problema. Perdes sono, perdes fome, emagreces, ficas com caspa. Não, vai bater mais. Vai bater mais. Daqui a alguns anos, quando os treinos começarem, vai bater mais. Vai bater mais forte do que está a bater agora. Isso não é nada. E eu estou a profetizar, isso não é nada. Vai bater mais. Vais dormir às 23, às 2 horas já não vais ter sono. Vais pensar que estás a ficar maluco ou maluca. É colocar Deus como a base de tudo aquilo que vai ser construído na tua vida. Depois, desculpa pela expressão que eu vou usar, depois de tudo azedar, Senhor, esse homem, ou é agora, ou ele sai. Antes, não oraste já antes lá, porque eu nem te permitiria chegar até onde chegaste, eu já te dizer, Maria sai, Francisco sai. E infelizmente, eu falo infelizmente, nas nossas igrejas evangélicas estamos cheios de cristãos, de cristãs que são teimosos ao cubo, que insistem e vão e que ainda falam, ele vai mudar, eu vou lhe converter, eu vou lhe transformar. Quem disse que essa missão é tua? Teu nome é Espírito Santo. É Deus ser o quê? A base sobre o qual
algo vai ser construído. A base do meu negócio, a base da minha carreira, a base da minha saúde, a base da educação dos meus filhos, a base das minhas finanças. Por isso é que às vezes é difícil Deus gerir a nosso favor algumas questões, porque nós só viemos nos braços dele quando tudo já está quebrado. Mas se nós tivéssemos o cuidado de fazer alianças no princípio, Senhor, está aqui o projeto, Senhor, está aqui a ideia, quero consagrar, quero apresentar, fala comigo. Eu contei-vos, acredito que foi no Réveillon, alguma coisa, não sei quando é que foi. Quando meu pai veio para aqui, isso era um caos, e estava tudo destruído. O que é que meu pai disse? Viu e tal, lá ele orou, meu pai orou. Quando meu pai saiu, ele disse, não, oramos, consagramos ao Senhor. Meu pai disse algo, ele disse, se não for para ser esse lugar, Deus vai arranjar uma forma de nos comunicar que não é para ser esse lugar. Deus, meu pai disse, vai falar por meio de mim, vai falar por meio do profeta, vai falar convosco, vai falar em sonhos, vai falar em visão. Deus vai arranjar alguma forma de nos comunicar que não é para ser nesse lugar. Por quê? Tínhamos acabado de orar. Meu pai, no caso, tinha acabado de orar, tinha acabado de consagrar, e ele tinha dito, Senhor, que se faça a tua vontade. Nós colocamos Deus no princípio e nós vimos Deus na jornada a afirmar, e a forma como tudo aconteceu deixou-nos claro que para aquela estação era a vontade de Deus o quê? Que nós ficamos aqui. Porque ninguém de longe nem ninguém de perto veio nos dizer que não era. E lembro-me que no mesmo dia ou no dia seguinte recebemos alguém, trouxemos alguém aqui para ver o espaço, e a pessoa me disse, eu entrei para esse lugar, nos disse, eu estava com a pastora, e me lembro de uma visão que Deus me mostrou no ano Y, de vocês num sítio, e a parede tinha essa cor, não era essa cor, a cor que estava aqui. A parede tinha a cor que estava aqui, e era uma parede comprida, e tal. Não fez 24 horas, e Deus confirmou que era para ser aqui. Porque nós certificamos-nos que na base ele estava lá. Vou vos contar uma coisa que vocês não sabem. Quando a pastora queria namorar comigo, brincadeira, não vou jantar hoje. Não brinca à toa, Elcio, não brinca à toa. Aí dormi à fome. Mas brincadeiras à parte, quando nós tomamos a decisão de namorar, eu não queria e tal. Quando nós tomamos a decisão de namorar, acertamos já, vamos namorar e tal. Não sei se a pastora vai se lembrar. Pastor, lembra-se da nossa primeira oração? Não se lembra? Se a memória não me falha, inclusive foi na casa do irmão Wilson. Não se lembra? O irmão Wilson não estava. Tá levantando a mão porque você não estava lá. Ninguém estava, só estávamos nós os dois. Estávamos nós os dois, acho que estava o Belson, ok. O irmão Wilson nem estava. Nós estávamos na sala, conversamos. Ok, let's move on. Demos as mãos e oramos aí. Senhor, também se não for tua vontade. Não, falamos mesmo. Aquela oração que vocês não gostam de fazer, nós não fizemos distante um do outro, fizemos juntos. Pai, também se não é tua vontade, tira ele da minha vida, tira ela da minha vida. Quando começamos a ter uns babulos na jornada, nós estávamos aí por norte, aquela oração começou a nos trazer problema, não estava a nos deixar ir. Mas brincadeira à parte, por quê? Porque nós colocamos Deus no princípio. No princípio. Nós oramos a Deus. Nós estávamos a vir de fases um pouco semelhantes e não muito boas e tal. Eu não queria lhe magoar porque já estava a ter um tempo de amizade bom com a pastora e gostava dela como amiga e de tudo mais. E eu percebi que não dá para magoar, é melhor às vezes nem ser. Então conversamos e tal, depois de conversarmos, demos as mãos.
oramos ali, Senhor, seja a tua vontade, consagramos o relacionamento, e papapá, se não for a tua vontade também, tira essa mulher da minha vida, tira esse homem da minha vida, e colocamos Deus no início. Porque o grosso das pessoas cristãs têm medo de fazer essa oração. Não, deixa eu aproveitar uma casquinha, e tal, epa, se não for, não foi. Só que às vezes quando não é, você já sai quebrado, ferido, magoado, dás o teu corpo a toda mulher, dás o teu corpo a todo homem, e o tempo está a passar. E o tempo está a passar, e você está estou a falar de vida sentimental, como posso falar de qualquer outra área, negócios, finanças, carreiras. Há mágoas que nós estamos a carregar na jornada, que poderíamos ter evitado se Deus fosse colocado em quê? Em primeiro lugar. Se Deus fosse a base. O que é colocar Deus em primeiro lugar? É as decisões, ou o reino em primeiro lugar. É as decisões que eu tomo serem tomadas de acordo com os valores do reino. As decisões que eu vou tomar de agora em diante serem tomadas priorizando o que o reino diz a respeito disso. Vou comprar algo, vou fazer um negócio, vou começar alguma coisa, vou fazê-lo de acordo com os valores do reino. Não vou andar, e depois de andar, Deus está aqui e não sei o que. Quando quebrar, Deus vai dizer, eu não sou parte disso, eu não sou parceiro. Isso é que é o quê? Buscar a Deus, ou o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. É Deus ser a base. Porque veja, qual é o problema de Deus não ser a base? Isso é engenharia simples de entender. Se Deus, ou se algumas coisas forem colocadas antes dele, não vai ter espaço para ele. Se algumas coisas forem colocadas, o quê? Antes de Deus, não vai ter espaço para Deus. Mas quando Deus é colocado antes de tudo, o que Jesus disse? Ele vai acrescentar todas as outras coisas. Quando Deus vem antes, há espaço para todas as outras coisas virem. Há espaço para o que comer, há espaço para o que vestir, há espaço para o que beber, há espaço para a saúde, para a cura, há espaço para a paz de espírito. Se Deus vier antes, há espaço para todas as outras coisas. Mas se as outras coisas vierem antes de Deus, não há espaço para Ele entrar. Coloque-se em pé no nome de Jesus. E gostei do que projetaram aí agora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós estamos a começar o ano de 2026.